Boa noite aí aos que chegam para nossa live de hoje. Se tiverem ouvindo bem, podem confirmar aí, tá, pessoal? Se tiver com áudio ok, a imagem ok, podem confirmar, por gentileza. Boa noite, Cíntia, Neri. Boa noite, Sônia. Tudo ok, né? A gente vai estar aguardando aqui nosso convidado. Certo. Boa noite, pessoal. A gente vai só aguardar aqui ele conectar. Ô, Dalbert, boa noite. Tudo Olá, boa bom? noite. Eu estava A gente vai diminuindo um só, pouquinho aqui o volume. a gente vai só dar uma guardada aí para o Instagram convidar aí as pessoas, né? Gente, Sim, acho que sim, uns 5 tranquilo. minutinhos, acho que eu... tá bom, tá? A gente tem um fuso diferente, né? Mas deu para organizar direitinho aí, nossa live internacional. É verdade. Estamos com 5 horas de diferença no horário de Brasília. Eu não sei mais como é que está aí no Brasil com relação ao horário de inverno ou de verão. Tem isso ainda aí? Não, por enquanto não. Quem está Então, ou mesmo com o seja, horário é de Brasília mesmo padronizado, sem ser horário de verão. e não vai mudar mais para horário de verão e de inverno não, né? Assim, para alguns estados, boa parte deles não, entendeu? Não tem essa projeção não. E eu acho que agora, né, como está essa mudança aí constante na sociedade, né? Aí ninguém sabe como é que vai ficar essas questões agora. Tá incerto, né, na verdade. Isso. Você está conseguindo me ouvir bem, né? Sim, tô ouvindo bem também. Eu gosto desse fundo de vocês aí. É o quê? É uma sala? É um auditório? O que que é isso? Ou você colocou assim numa varejinha da sua casa? O que que é esse fundo aí? É assim, deixa eu explicar. Particularmente eu faço a live na casa de duas tias minhas, né? Inclusive elas estão até ali, bem conectadas, vendo, assistindo a missa pelo ao vivo do Instagram. E eu utilizo aqui meio que a garagem da casa, né? E esse banner aqui foi um banner que nosso presidente, Marcelo Andrade, ele confeccionou. Tanto para mim quanto para a Bruna também, que ela acaba mediando também as lives. Aí cada um ficou com um banner para poder fazer algo mais sofisticado, né? Para nossas lives. Não, acho que fizeram um trabalho muito bem. E como é que começou a vossa ideia? Agora eu vou mudar um pouquinho, né, enquanto o pessoal está chegando. Perguntar como é que começou Certo. essa, a ideia da sociedade, da associação aí na região? Por que que vocês resolveram se unir? Como é que foi essa proposta? Assim, a BEP, né, ela em novembro ela fará 40 anos, certo? Deixa eu ver, 1980, isso, 40 anos. E ela surgiu para dar um aporte maior, né, logicamente, aos bibliotecários, profissionais, tanto atuantes como também tentar resgatar aqueles que talvez porventura, né, desvirtuaram em relação ao caminho da biblioteconomia especificadamente. E ultimamente nós viemos tentar interagir e aproximar mais, né? Que eu acho que também a associação, como o próprio nome já diz, ela vem muito para isso, para causar aquele movimento associativo de colaboração mútua entre os profissionais e também nesse caso da ABEP se ampliando aos técnicos em biblioteconomia e os acadêmicos também, né? Os que estão na graduação para poder associar e engrandecer a associação. O Marcelo está falando aqui que antes mesmo do curso ter surgido aí no estado, a associação já existia. Isso, desde 1980, porque o curso ele é mais recente, né? Iniciou na Universidade Estadual no ano de 2003 e a primeira turma ela se formou em meados de 2007. Ok, bacana, bacana isso. Em Portugal não temos assim um movimento nesse tipo, nesse molde de uma associação. Temos a BAP, Bibliotecas e Arquivos, mas não tem esse, como se diz a palavra, essa vontade de fazer diretos, fazer lives no Instagram. Os estudantes não têm essa abertura para querer divulgar a ciência da informação nesses moldes, por exemplo, do Instagram.
Eu estava conversando até há pouco tempo com uma bibliotecária que está fazendo uma pesquisa, já doutora na área da ciência da informação, que está fazendo uma pesquisa com relação ao profissional da informação e o empreendedorismo, e ela me perguntando se tinha isso em Portugal. Eu falei, infelizmente não tem. Eu agora não estou em Portugal, eu estou em Kosovo, num programa de intercâmbio de 6 meses. Estou preso, era para me ter voltado, porque a pandemia cancelou os voos todos aqui. E eu, voltando para Portugal, vou entrar no doutorado, se tudo correr bem, pretendo começar também esse processo lá com alguns estudantes brasileiros da área da ciência da informação, de Coimbra, de Lisboa e do Porto. Vamos ver se a gente consegue deslanchar como vocês aí. Tá certo. Então, assim, já são 19h05 aqui pelo horário de Brasília, para você 5 horas aí a mais, né? Tá madrugando praticamente. E, então, assim, boa noite, tá? Os que se fazem aqui presente mais uma vez. Eu venho aqui em nome da ABEP representar a nossa associação e trazer um tema que surgiu meio que ao acaso, mas com fundamento e importância muito grande, né? Que para quem não sabe da história, através de uma live do Bíblio Fora da Caixa, fiz uma pergunta para Dalgas, a gente começou a trocar a figurinha e ele iniciou um questionamento, né? E uma temática que particularmente eu acho que muitos aqui, se não todos, vão achar bem pertinente, né? Bem atual e bem valioso para nós. Eu peço já de antemão aqui um pouco de compreensão para todos que se fazem aqui presente, porque assim, essa questão de live é algo um pouco mais doméstico, né? Aí pode, porventura, ser atrapalhado por um cachorro, um gato, uma zoada de um alarme, uma moto, enfim, várias coisas, né, que podem atrapalhar, inclusive pode estar se comunicando através do nosso chat aí, certo? Para não se prolongar muito, a nossa associação ela tem vários canais, inclusive a gente está com força em relação a esses canais, o Instagram, o YouTube, e a gente conta muito com os associados também para se engrandecer esse movimento da visibilidade bibliotecária, certo? Hoje nós vamos estar trabalhando o seguinte tema, pessoal, profissional da informação na sociedade 5.0, tá bom? Vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso convidado de hoje, né, internacional, direto de Kosovo, que é o Dalbes, que o Dalbes ele é mestrando em informação empresarial pelo Instituto Politécnico do Porto, certo? E o mesmo também ele é graduado em Ciências e Tecnologia da Documentação e Informação pelo mesmo instituto, tá? Eu vou deixar já ele aberto para poder explanar um pouco mais da vivência e do currículo dele, tá bom? E assim, a princípio, nós fechamos num certo padrão de tempo de apresentação, porém, eu acho que como a live ela é aberta a várias possibilidades, né, a gente pode estar adaptando essa questão, tá bom? Porque pode ser que o tempo fique um pouco mais curto, mas de antemão ficamos com 30 minutos para a apresentação e 20 minutos para perguntas e considerações finais, podendo ser adequado e prorrogado, tá bom? Dou a palavra para você, Dalvis. Por algum momento ou outro, eu posso estar fazendo uma pequena interrupção, tá bom? Mas será pouquíssimas vezes, tá bom? Caso seja necessário, também, tá bom? Boa noite, Dalvis. Boa noite a todos e vamos iniciar a nossa live. Obrigado pela oportunidade de divulgar um pouquinho esse trabalho do profissional da informação na sociedade 5.0. São dois termos bem complexos, tanto profissional da informação abrange uma vasta área de conhecimento e prática, e a sociedade 5.0 é algo relativamente novo, que daqui a pouco já vai ficar ultrapassado, como a indústria 4.0, que também já está se modificando. Falando um pouco de mim, eu, como você já disse, comecei a estudar Ciências da Informação. O nome do curso em Portugal tem Ciências da Informação, mas o meu é Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação. Durante a graduação, a licenciatura que se diz aqui, eu fui fazer intercâmbio. Fiz intercâmbio em 3 países. Fiz intercâmbio na Espanha, na Universidade de Salamanca, na Polônia, na Universidade de Gdansk, e na Rússia, na Universidade de Kuban, em Krasnodar. E
Nessas três oportunidades, eu tive contato com diferentes culturas e diferentes percepções do que era uma sociedade 5.0. Ingressei no mestrado, também no Politécnico do Porto, em formação empresarial, que é o mestrado do curso, ou seja, é um grau acima do curso que eu tirei, na sigla CTDI, e me interessei muito, tanto pelo perfil do profissional da informação, como também pelo perfil do profissional dentro da sociedade 5.0. Vamos por parte, então. O que é essa sociedade 5.0? Ela é uma proposta de organização social em que tecnologias como, por exemplo, Big Data, inteligência artificial, IoT, Internet das Coisas, elas são usadas para criar solução. O foco é suprir a necessidade humana. O foco deixa de ser as máquinas, deixa de ser a indústria, deixa de ser o computador e passa a ser a sociedade, a humanidade. É um modelo, ele busca prever assim, serviços necessários para o bem-estar em qualquer altura, em qualquer momento da pessoa. A pessoa ela tem que ficar bem, ela tem que estar bem e ela tem que prolongar a sua vida o máximo possível, e essa sociedade, tudo que tem em volta dela vai tentar proporcionar esse bem-estar para a pessoa. Isso acontece, por exemplo, no planeamento de cidades totalmente conectadas, das smart cities, das cidades inteligentes. Integra o ciberespaço, dá uma harmonia entre o mundo físico e o mundo virtual. É você chegar em casa daqui a 10 anos e ver o seu irmão mais novo, ver o seu filho brincando com um estranho em casa e você não consegue encostar no estranho porque é um holograma. É você poder pensar que está com uma necessidade de, por exemplo, ir no mercado comprar leite e de repente esse leite está chegando na sua casa. Dá 5 meses e 30 dias e tem uma escova nova de dente chegando na sua casa, porque a gente esquece de trocar a escova de 6 meses. Então, a sociedade 5.0, ela vem proporcionar essa possibilidade de colocar o ser humano no centro e suprir as necessidades. E é interessante que suprir a necessidade não é dar para o ser humano aquilo que ele quer. Não, suprir a necessidade é dar para o ser humano aquilo que ele precisa. O que são conceitos um pouco diferentes. Então, a tentativa, ela surgiu no governo japonês, lá em 2016, e ela busca equilibrar o valor econômico com a resolução dos problemas sociais. Como é que foi isso? Houve em 2016, no Japão, o Plano Básico de Ciência e Tecnologia. É o 5º Plano Básico de Ciências e Tecnologia. É um documento que ele define políticas para inovação, para estimular o país no período 2016 a 2021. Então, eles tinham ali um espaço, está acabando o ano que vem, onde eles pretendem equilibrar. Equilibrar o quê? As pessoas que são muito velhas em idade, tentar diminuir essa taxa de mortalidade ainda novo para eles, que 80 anos para o Japão ainda está novo, 90 anos para o Japão ainda está novo, querem equilibrar isso. E ela vem buscar fazer uma união entre as sociedades antigas. Quais eram as sociedades antigas? Então começou ali com a sociedade da caça. O que tivemos foi caça. Havia uma simbiose muito grande entre o ser humano e o meio ambiente. Havia necessidade, o ser humano ia lá, caçava, colhia, consumia. E parece que isso não ia acabar nunca. Tinha sempre caça, tinha sempre alimento. Entretanto, o ser humano começou a se organizar. E essa organização, ela proporcionou, por exemplo, a sociedade da agricultura. O desenvolvimento de técnicas de cultivo, o ser nômade, porque você estava num certo lugar, aquilo parou de produzir, você vai para outro lugar, continua tentando fazer a produção, parou de produzir, você vai para outro lugar. Isso durou durante um tempo. Depois desse período veio a sociedade industrial, que é a sociedade 3.0, onde começou a surgir a mecanização, onde começou a surgir os motores. Depois disso, a sociedade
4.0, que é a sociedade da informação, onde também se uniu com a sociedade 5.0. E é engraçado que essas sociedades todas em si, elas não terminaram. Hoje em dia, o pessoal não parou de caçar. Ainda caçamos, ainda pescamos. O pessoal não parou de produzir. A agricultura continua. O pessoal, a indústria não parou, a mecanização da indústria não parou, ela continua. Todas essas escadas da sociedade vão culminar hoje em dia na sociedade 5.0, nessa sociedade da intercomunicação, da interatividade, onde todo o processo ele alimenta um outro processo que vai alimentar um outro processo. E onde é que o profissional da informação entra nessa sociedade? Primeiro ele tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar como um criador de valor nessa sociedade. Ele tem que entender que não está mais sozinho. Ele tem que entender que vai ter sistemas que vão ter que comunicar com ele. Ele vai ter que entender que tem máquinas que vão ter que comunicar com ele. E principalmente que tem pessoas que vão ter que comunicar com ele. E esse é o mais complexo, é a parte mais complicada. A parte mais complicada não é ensinar um sistema a resolver problemas. A parte mais complicada não é ensinar, construir um algoritmo para solucionar uma determinada solução ou colocar as máquinas para produzirem. Não. A parte mais complicada é como é que você consegue colocar o ser humano para produzir aquilo que realmente ele precisa. Produzir não é simplesmente fazer sapato, não é simplesmente fazer roupa, não é simplesmente fazer alguma coisa de tátil, de manipulável. Não. É você poder construir, por exemplo, workflows que vão interagir com os sistemas e vão permitir, por exemplo, hoje o que a Amazon faz. A Amazon está testando alguns projetos onde ela posiciona mercadorias em lugares específicos, porque sabe, segundo os algoritmos, que as pessoas naqueles lugares vão precisar daquelas mercadorias em X tempo. Isso vai tender a uma certa utopia. Utopia talvez não seja a palavra certa a dizer, que você realmente vai pensar em querer alguma coisa e aquela coisa que você quer vai estar chegando na sua porta. E como é que foi a mudança dessa sociedade 4.0 para 5.0? Nós tínhamos na 4.0 a eficiência de escala. Construímos aquilo que precisávamos. Só que agora, o que nós planejamos é emancipar essa eficiência de escala. Resolver problemas e criar valor. Uma sociedade em que cada pessoa pode criar valor para o todo, para o completo. Eu não vou mais produzir pensando em larga escala. Não. Eu vou produzir pensando naquelas pessoas que vão realmente precisar do meu produto. Aí o pessoal fala, mas isso ia acabar com a economia como a vemos. Não é acabar com a economia como a vemos. A sociedade da caça, ela não acabou, ela não terminou. A sociedade da agricultura, ela não terminou. O capitalismo, ele não vai terminar, ele não vai acabar. Vai ter uma modificação de mentalidade. Uma modificação de percepção do ser humano como o centro do universo. A sociedade 4.0, ela buscava uma uniformização. Nós agora estamos tentando quebrar, emancipar dessa uniformização. Hoje em dia nós temos, por exemplo, a Netflix. Acho que a Netflix é um exemplo que talvez 50% da população não vai alcançar ainda porque não tem acesso à internet. Mas vamos pegar uma outra coisa. Você vai num cabeleireiro. O cabeleireiro não vai cortar o seu cabelo igual de todo mundo. Não. O cabeleireiro ele vai cortar o cabelo como você quer que ele corte. Claro que com o jeito dele, mas ele vai moldar a sua vontade. O que se espera na sociedade 5.0 é que tudo se molde à sua vontade de acordo com aquilo que você precisa. O profissional da informação vai ter que trabalhar muito bem em perceber a necessidade informacional do indivíduo, a necessidade informacional
da comunidade onde esse indivíduo está inserido e de um todo ainda maior. Vai ter que atuar dessa forma para poder equilibrar aquilo que o ser humano almeja e aquilo que o sistema pode proporcionar para o ser humano. Uma outra coisa que a sociedade 4.0 tinha e que nós estamos tentando emancipar com essa 5.0, concentração. O que é essa concentração? Tudo junto no mesmo lugar, tudo junto no mesmo sistema, todos os poderes na mesma mão, governos autoritários, totalitários. A emancipação, ela é a descentralização, como, por exemplo, a internet é uma descentralização. Tem algumas coisas centralizadas, por exemplo, você, se quiser fazer uma pesquisa no Facebook, num grupo fechado, você tem que entrar nesse grupo para fazer uma pesquisa dentro desse grupo. O que nós buscamos o que a sociedade 5.0 busca é uma total descentralização desse tipo de coisa, onde você vai poder ter acesso dentro da ética e dentro de todos os controles mínimos possíveis e buscar informação e buscar suprir a sua necessidade da melhor maneira possível. Vulnerabilidade é um ponto da sociedade 4.0 e a 5.0 tem uma preocupação muito grande. Com tudo conectado, com a internet das coisas, com a sua geladeira sabendo qual é o seu consumo diário, com o seu carro sabendo qual é a sua rota, com a televisão sabendo aquilo que você assiste, é muito fácil ter pessoas maliciosas que vão querer hackear esses sistemas. Que, sabendo que você tem determinada necessidade, pode bloquear que aquela necessidade sua seja suprida. Se você está no volante de um carro, um hacker, muito facilmente, esperamos que não, mas na tecnologia de hoje sim, ele pode entrar dentro do seu carro e manipular o seu freio, manipular o seu acelerador, manipular todo o conjunto do seu carro e te matar. Isso é totalmente possível. Um profissional da informação, ele vai ter que criar barreiras, lembrando que nenhum sistema é 100% fidedigno, para poder impedir que isso aconteça. Ou, se isso vier a acontecer, que aconteça com o menor impacto possível. Se um hacker conseguir aceder ao seu acelerador, que ele não consiga também aceder ao freio. Como num avião que tem muitos sistemas redundantes, essa segurança também vai ter que ser pensada para esse sistema inteligente onde está tudo interligado. A 4.0, a sociedade 4.0 tinha um grande impacto ambiental e tem ainda hoje em dia. Nós vimos com a pandemia que o grau de poluição em muitos centros urbanos reduziu drasticamente, reduziu bastante. E eu vi essa semana uma notícia que na China a poluição está muito maior agora do que antes da pandemia, porque as indústrias voltaram com força total e estão querendo recuperar o prejuízo. Na sociedade 5.0 isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. A sustentabilidade e a harmonia com a natureza, elas vão andar na mesma via, vão andar de mãos dadas. E é um desafio muito grande fazer isso hoje em dia, numa sociedade capitalista, numa organização em que só pensa-se em mais, mais e mais. Você pode ter mais numa sociedade 5.0. Vão continuar existindo os magnatas, só que busca-se que esses magnatas tenham uma consciência ambiental tal que, ao produzir para ter muitos ganhos, produzam, conseguindo uma melhor distribuição dos seus produtos, conseguindo uma melhor escalabilidade, nem sei falar essa palavra direito, isso, me ajuda, por favor? Escalabilidade. Exatamente isso, escalabilidade dos produtos, das cenas produzidas, para que possa distribuir também de igual forma, uma forma que reduza, por exemplo, os estoques desnecessários, reduza a poluição na produção, reduza as perdas de energia, como uma lâmpada LED reduz a perda de energia de uma lâmpada de filamento. Um exemplo pequeno, mas que vai ser escalável para todo o ramo da sociedade. A sociedade 5.0 é isso. É uma harmonia entre sistema, entre computação, entre maquinário e entre humanidade.
Certo. É uma forma bem integrativa, né, e colaborativa que o profissional da informação, ele também, depois que teve essa revolução, por exemplo, do impresso para o digital, né, a gente está se adequando ainda, também vai ter que encaixar essa questão aí do sistema integrado, né, e poder de alguma forma colaborar dentro desse mapeamento aí, né, de sistemas que juntos eles vão estar proporcionando uma vida melhor para o cidadão, né? Vão atuar de forma mais produtiva dentro da cidade. A gente já se vê aqui, por exemplo, no Brasil, a Smart City, né? Algumas cidades já têm o projeto, outras já se encaminham para poder fazer essa implementação dessas cidades inteligentes, e é algo assim que, quando a gente, acredito eu, né, quando a gente menos esperar, a gente já vai estar vivenciando isso. Eu acho até mesmo agora, né, a gente está começando já a caminhar dentro dessa sociedade 5.0 com passos mais firmes, né, e a tendência se firmar ainda mais. Concordo contigo, é exatamente isso. E nós que somos profissionais da informação, temos que tomar um cuidado de reconhecer o nosso lugar nesse meio. E saber nos posicionar de tal forma, puxando a sardinha para o nosso lado, que outras pessoas não estão no nosso lugar. Tenho ouvido muito falar que nessa pandemia os profissionais da informação, entre eles bibliotecários, arquivistas, gestores de informação, não estão divulgando, por exemplo, dados com relação à bibliografia relacionada aos artigos que são publicados, não têm preparado dossiês ou preparados índices, por exemplo, para facilitar o acesso à população a esse tipo de informação. E, ok, estamos com esse problema. Só que também cada profissional de informação é especialista em uma área específica. Tem um profissional de informação que é especialista em esportes. Para ele, não é que seja difícil lidar com saúde, mas não é a área dele. Tem o profissional da informação que é ligado à área da saúde. E para esse, sim, ele tem que estar motivado, preparado esse tipo de informação para divulgar para a sociedade. Na sociedade 5.0 é a mesma coisa. O profissional da informação, que é especialista em esporte, ele vai ter que buscar como o esporte, como a informação do esporte pode auxiliar na sustentabilidade da sociedade. Me passou uma pergunta aqui, rapidamente, sobre reutilização. Sim, a sociedade 5.0 ela é focada na reutilização e na redução da produção desnecessária. Tem muita gente interessada em produzir de forma desnecessária. Tem muita gente que ganha dinheiro quando se produz a mais do que se precisa. Ganha muito com esse refúgio, com essa parte que é jogada fora. E até investe algum dinheiro nisso. O que a sociedade 5.0 vai fazer é tentar canalizar vou voltar para o profissional. O que o profissional da sociedade 5.0 vai tentar fazer é canalizar esse workflow de trabalho, canalizar essa necessidade que a organização tem de adquirir informações que vão estar no smartwatch, numa smartband, numa smart freezer, num smartwolf, em todos os equipamentos smarts na nossa casa, na nossa sociedade. Tentar canalizar essas informações, esse Big Data, para criar o workflow, para criar um processo que vai permitir a indústria perceber a necessidade daqueles consumidores específicos. Quantas vezes nós já andamos aí com um exemplo banal, né? Quantas vezes andamos com uma meia furada? Às vezes fura a meia, fica 1, 2 dias com aquela meia furada, nem percebe que a meia está furada. Numa sociedade 5.0 isso não acontece, porque antes da meia furar já está chegando uma para você. Olha que engraçado. Engraçado e que maravilhoso, né? As coisas perceberem a nossa necessidade. Quando eu digo as coisas, eu digo o seu sofá.
eu digo a sua mesa, eu digo, como já disse, a sua geladeira. Perceber aquilo que você realmente precisa, de acordo com seus hábitos, e o profissional poder trabalhar nessa necessidade, trabalhar com novas ferramentas para organizar a informação e para dar tanto para a indústria aquilo que você precisa, quanto para você aquilo que a indústria tem para lhe oferecer. Não é todo profissional de informação que vai fazer isso. O profissional de informação da área médica vai fazer isso com questões de saúde. O profissional de informação da área automotiva vai fazer isso com relação aos automóveis, na área esportiva, com o desporto e assim por diante. Tem perguntas? A princípio nós temos, mas eu queria só tomar a liberdade aqui, fazer um comentário que você estava falando aí. Também desde quando eu me aprofundei um pouco mais sobre a questão da sociedade 5.0, eu acho que muitos têm e terão esse questionamento. Tipo, é uma sociedade que ela vai se basear nos meios de tecnologia bem aprofundados, bem esquematizados, bem aperfeiçoados, né, para atender o que? O individual, de certa forma, e o coletivo, boa parte. E pode-se pensar o seguinte, mas não está tendo essa revolução, e meu emprego, né? E minha aplicação, porque tem essa revolução tecnológica e tudo. E daí eu liguei a outro ponto, que essa semana, se eu não me engano, saiu uma reportagem na Globo, dos bibliotecários nos Estados Unidos atuando como detetive de contato, que pode se considerar, acredito eu, uma atividade de forma analógica, vamos dizer assim, ainda não digital, do bibliotecário atuando dentro dessa sociedade 5.0, de forma que ele, em comunicação com possíveis infectados, com pessoas que tiveram contato, tem também esse contato com sistemas de saúde e nisso cria essa rede inteligente de acompanhamento, de retorno para a sociedade benéfico em relação à proteção, à saúde. E sem a gente perceber, como eu lhe falei, a gente começa a vivenciar esses moldes de sociedade 5.0. Exatamente. E ela já está, nos moldes que o Japão propôs, ela já está no seu penúltimo ano. O ano que vem é tipo boom da 5.0 no Japão. Na Alemanha começou 1 ou 2 anos depois, se eu não me engano. E na Alemanha foi o boom da 4.0, foi o início ali. E essa reportagem que você falou dos bibliotecários atuando como detetives de contato nos Estados Unidos, eu também por acaso vi essa reportagem. E é algo muito interessante, porque é mais uma atuação, não só do bibliotecário, é mais uma atuação do ser humano modificando o seu entorno. As pessoas têm muito medo de perder o emprego ou que outras pessoas percam o emprego para a tecnologia. Mas essas pessoas esquecem a quantidade de novos empregos que surgiram por causa da tecnologia. Era inimaginável, há 20 anos atrás, um gestor de redes sociais, nos moldes que temos hoje. Era impossível, há 20 anos atrás, um técnico de celular, nos moldes que temos hoje. Um técnico de smartphone. Era impensável um supervisor de redes nesses moldes atuais. Ou seja, os empregos como conhecemos, por exemplo, caixa de mercado, é normal que diminua muito daqui a um tempo. Mas e controlador de drone para entregas de mercadoria? Controlador de tráfego aéreo de drones em aeroportos? Analista de necessidades Android? Estou aqui imaginando umas profissões que vão surgir, mas você tem algumas opções. Você pode reclamar do sistema, fechar no seu mundinho e não querer saber de evolução e ficar para trás. Você pode reclamar da evolução, reclamar que tá ruim, que
que você vai perder o emprego e vai. Você pode aceitar que precisa de evoluir, precisa de ler, precisa de estudar, precisa de se aprimorar e evoluir. Você pode criar o seu emprego, criar o seu mundo, criar a sua realidade. Se você está insatisfeito, você tem algumas soluções, você tem alguns caminhos para seguir. A escolha é sua. E quando me dizem que tenho pena das caixas do supermercado porque elas vão deixar de existir e essas mulheres todas, esses homens todos vão perder o emprego. Não, tá errado, não vão perder o emprego. Eles vão mudar de emprego. Dentro do próprio mercado que eles estão a trabalhar como caixa, vão surgir outras necessidades e eles estão ali, eles vão... Claro que vai depender também do empresário ter essa consciência de pegar esses funcionários que estão fazendo trabalhos manuais, trabalhos de rotina, que vão ser substituídos por máquinas, e aplicar neles uma formação, levar com que esses funcionários consigam se aprimorar, consigam progredir de carreira nessa área. O que antes era um operador de caixa, desculpa. O que antes era operador de caixa, aí vai fazer uma capacitação para virar supervisor de caixa virtual, por exemplo. De autoatendimento. Tipo isso, né? Exatamente, tem uma profissão, né? Uma profissão nova. E aí você diz, mas se já tem robô para isso. Sim, já tem robô para caixa. Só que isso vai pouco a pouco. Vai ter mercado que vai continuar com caixa por 100 anos. Vai ter mercado que vai pegar esses funcionários e vai colocar para atendimento online. Vai ter mercado que não vai ser preciso mais atender online, que vai ter um robô para isso. E vai subir para uma nova necessidade. Temos que pensar sempre nessa essa palavra aqui me confunde. Falar escalabilidade. 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 Gente, por que minha língua fala tanto dessa palavra? Eu não entendo. Temos que pensar nisso, nessa evolução constante que vai acontecer. Que o profissional, para chegar nesse ponto, ele tem que se capacitar. O profissional da informação, para chegar nesse ponto, ele tem que entender do ser humano. Ele tem que começar a deixar... Mas a tecnologia vai suprir a necessidade do ser humano e atuar aí. Certo. Nós já tivemos aqui algumas perguntas, comentários, né? A gente foi bem assertivo em relação ao tempo, né? A gente conseguiu fechar os 38 minutos, não, 33, para ser mais exato. E o primeiro comentário que nós tivemos foi do Alex Pinheiro, que ele fala o seguinte, ele primeiro falou que é interessante a temática, de fato, realmente é, e ele falou, bom, a sociedade 5.0 teria uma relação com o estilo de vida minimalista? Aí ele pergunta ainda mais, mas aliada à tecnologia ao seu favor? Que interessante. Minimalista é um conceito que ele cabe em todas as sociedades, desde a sociedade da caça até a sociedade 5.0. Mas não é que o minimalismo tenha dentro a sociedade 5.0, é o contrário. A sociedade 5.0 é que vai ter dentro o minimalismo, no sentido de que vai continuar tendo pessoas que vão querer ter iates, vão continuar existindo pessoas que vão querer e precisar de ter jatos particulares, que vão se sentir bem tendo muitas coisas ao seu redor. Muitas coisas, muitos bens físicos, muitos bens virtuais, muitos bens monetários. Vai ter gente que não vai querer ter só um Bitcoin, vai querer ter 1000 Bitcoins. Para quê? Para nada, porque eu quero ter. Ok. Mas a 5.0 vai possibilitar que as pessoas compreendam o que é o minimalismo e que pratiquem o minimalismo com uma assertividade maior. Eu acho que a palavra certa é essa, assertividade. O sistema, ele vai permitir que o ser humano erre menos. E assim o ser humano vai poder ter a consciência e saber se ele realmente precisa daquilo. Se ele precisa agora, se ele precisa daqui a um mês, se ele precisa daqui a um ano. Eu acho lindo isso, porque imagina as pessoas que começaram uma faculdade hoje e daqui a um ano decidir que não é aquele curso que ela quer.
que daqui a 3 anos não é aquele curso que ela quer. Isso aconteceu comigo. Eu abandonei a faculdade porque não era aquilo que eu queria, até descobrir o que eu queria. Imagina um sistema que acompanha você desde o seu maternal, que vai aprendendo os seus gostos, os seus traquejos, as suas vontades, as suas facilidades e vai te indicando caminhos, te indicando rotas. O livre-arbítrio é seu. Mas se eu tivesse um sistema que me acompanhasse desde a tenra idade, ele podia falar, Dalbert, provavelmente esse curso é melhor para você do que aquele outro que você decidiu fazer. Você tem uma capacidade melhor ir por aqui. Você decide. Mas olha que maravilha, o minimalismo também entra aí. O sistema poderia te falar aquilo que você realmente tem uma predisposição a precisar, a necessidade. Certo. Tivemos mais outro, né, comentário do Alex, né, que ele falou sobre o desenho. Ele colocou os Flintstones, mas acredito que seja o Jetson, né? Seria um É o exemplo Jackson. dessa sociedade Sim. 5.0. Ou eles iam além do essencial ao ser humano, confesso que não lembro bem, mas vi quando criança. Ele fez um comentário aí sobre uma analogia, né, sobre o desenho do Jetson. Ele falou que seria tipo aprender a sua rotina, como que você está falando agora, né? Sua dieta, várias formas de automação, certo? E a atuação também na automação da gente como profissional, né? Interferindo e podendo fazer essa mediação, esse cuidado, certo? Aliás, desculpa, foi uma pergunta aqui do Abraão Dornelas. Ele comentou o seguinte: seria tipo aprender sua rotina? Acabei de comentar. Aí teria uma automação, no caso, a automação seria o profissional. Ele comentou, né, sobre a questão do processo de automação profissional, que eu acho que respondeu quando a gente colocou a questão aí do profissional, ele podendo estar atuando, se moldando às novas possibilidades. A Bárbara Leal, que é minha irmã, está prestigiando a live aí, né? Ela comentou sobre a SpaceX do Elon Musk, trabalha com a reutilização de foguetes. Podemos dizer que esse magnata está seguindo os padrões dessa sociedade 5.0? Olha, é uma pergunta bem interessante. Ele poderia estar seguindo os padrões da 5.0 e em parte está. Mas só que a sociedade 5.0 ela vai dar um passo além. Nós tivemos agora o cancelamento do lançamento do foguetão, como se diz em Portugal, devido ao clima. E provavelmente amanhã também vai ser cancelado devido ao clima. O que a sociedade 5.0 faz? Ela te fala assim, você vai lançar o foguete no dia X de agosto, porque nesse dia o tempo vai propiciar que você gaste uma quantidade menor de combustível, o vento vai estar na velocidade ABC, a oscilação atmosférica vai estar XYZ, e dessa forma a sua reutilização de materiais vai ser ainda melhor. Não vai ter um desgaste muito grande e você vai poder reutilizar com algumas vezes. Porque reutilizar tem um limite. A reutilização ela ainda vai desgastando o material. Se você estiver realmente numa sociedade 5.0 em que você tenha sistemas inteligentes se comunicando, você terá uma grande quantidade de informação e vai poder tirar valor dessa informação e não vai haver mais cancelamento de lançamentos de foguete espacial ou de anel espacial. Então, em parte, ele está na sociedade 5.0 e, em parte, ele tem que avançar um pouco mais. Certo. O Rodrigo Paiva ele perguntou, né? Qual o principal obstáculo para que o profissional da informação atual consiga sobreviver à sociedade 5.0? Nossa, que filosófica essa pergunta, profunda em vários sentidos. O principal obstáculo, não tem um principal obstáculo, mas é você. Sou eu, o meu obstáculo. A minha percepção de mundo, ela limita a minha capacidade de ação.
a minha capacidade de atuação no fenômeno. É aquele ditado, né? Se eu penso, se eu sou um martelo, eu penso que tudo é prego. O que é para eu conseguir me enxergar à minha volta? Qual é a oportunidade que está no meu quintal que eu não estou vendo? Mas se eu enxergasse, me possibilitaria alçar voos. O que para mim é impossível hoje, que se fosse possível, mudaria drasticamente a minha forma, para melhor, a minha forma de viver. Então falta uma visão, falta conseguir enxergar as oportunidades que estão aí a aparecer. Mas uma coisa é a oportunidade e outra coisa é estar preparado para a oportunidade. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas para saber, por exemplo, qual é a linguagem de programação, ou quais são as linguagens de programação que estão em voga no mercado. Quais são os sistemas de computação mais utilizados para a construção de CRMs, ou mesmo quais são as tecnologias emergentes da atualidade. Temos centenas de materiais gratuitos, centenas de cursos que podemos fazer gratuitos. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo que, ao invés de estar dedicando esse tempo ao aprimoramento pessoal, estamos, por exemplo, perdendo esse tempo com as redes sociais? Será que estamos mal canalizando o nosso tempo para o autoaprendizado? Isso é uma questão que o profissional tem que colocar. Um outro desafio é a política. Vão ter países onde é mais fácil, menos burocrático você levar as suas ideias para frente. Vai ter países que a burocracia vai ser maior ou menor, é isso. Um outro obstáculo é o que está em sua volta. É muito difícil você aprender a voar como águias se você está cercado de galinhas. Se no seu ambiente tem galinhas, você não vai aprender a voar como águias. Se você está andando com abutres, você não vai conseguir se alimentar com carne fresca. O seu circumundo é muito importante. E o seu circumundo não é você conviver fisicamente com pessoas intelectuais, não. É você ler um bom livro, é você assistir um bom filme que vai te proporcionar pensamentos, vai te proporcionar visão. É você assistir lives, não estou falando dessa, ou não estou falando de nenhuma live, mas lives que vão contribuir para o seu crescimento profissional. Dessa forma você está se cercando de águias, se cercando de pessoas que vão fazer com que você alcance voos mais elevados. Com certeza, ótimo. A Bárbara, ela fez outra pergunta, mas você respondeu, né? Aquela questão que ela coloca que a cidade 5.0 também foca na reutilização, que você já respondeu bem. E a Bruna, ela perguntou: qual a nossa relação como profissional da informação com a inteligência artificial? No campo da ética, no campo da filosofia, no campo da pedagogia, no campo... São tantos. Então, ou seja, em cada pontinho desses, nós vamos tocar na inteligência artificial. Isso começou com boots básicos de perguntas e respostas, por exemplo. Isso começou com redes neurais artificiais, onde profissionais de informação alimentavam o sistema. Isso começou em perceber se o sistema podia ou não saber sobre determinado assunto. Será que é conveniente ou não um sistema de inteligência artificial conhecer doenças dos seres humanos? Até que ponto essa inteligência ela pode utilizar das doenças do ser humano contra o próprio ser humano? O profissional da informação ele vai entrar aí, vai entrar percebendo os algoritmos e podendo manipular as redes neurais artificiais para se comportar de acordo com o que a ética ela pede, ela
ordena não porque ordenar não é ético, mas ela faz como a Organização Mundial da Saúde aconselha, como a ONU faz, aconselha. Direciona. Direciona, é exatamente essa é a palavra, direciona. O profissional ele vai tocar na IA em vários pontos. Vai depender da sua área de atuação como profissional da informação para saber aonde você vai tocar na IA. Você é um profissional da informação bibliotecário? Ok, então vai saber que a IA vai ter que se alimentar com o conteúdo que você vai fornecer para ela. Um exemplo assim, básico. Certo. Assim, já são 19h51. Antes da gente fazer aqui outra pergunta nos comentários, eu vou estar, a princípio, finalizando essa primeira parte aqui da live, né? E dando sequência com os novos comentários e novas perguntas para você, tá bom? Ok, Eu peço só que finalizamos todos... essa live e entramos na outra, não é isso? Isso. Eu peço só que todos que se façam aqui presente aguardem mais ou menos no máximo 1 minuto, tá bom, pessoal? A gente vai dar mais ou menos no retorno 2 minutos para todos retornarem e a gente seguir com essa mediação, tá bom? Essa explanação pelo Dalbert, bem colocado em relação à Sociedade 5.0 e o profissional da informação bem inserido, bem colocado nela. Assim como outros profissionais também, né? Exatamente, sim. Ok, até já Pois então. tá. Até já, só um instante.